nós vamos estar aí, né, recebendo aí o presbítero Adalto. Eu vou orar por ele, né, para nós ganharmos tempo. Estenda suas mãos, né, aqui, vamos estar abençoando a vida dele. Pai, nós mais uma vez, Senhor, glorificamos o teu santo nome, porque sabemos que tu és Deus, exaltado entre todos os povos, em todas as nações, e temos aprendido a cada dia mais, dependemos do Senhor, ó Pai. E aqui está o teu servo, Pai, que o Senhor tem usado para nos ensinar a depender mais do Senhor. Ó Pai, que hoje não seja diferente de ontem, nem de antes de ontem. Que hoje nós possamos aprender mais da tua magnitude, da tua grandeza, Pai. E que nós possamos reconhecer que nós verdadeiramente sem o Senhor não podemos nada. Usa o teu servo em nome de Jesus. Mais uma vez também eu gostaria de agradecer ao Instituto PAI o convite feito, a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Tem sido motivo de muita alegria. É sempre bom ver o povo de Deus e encontrar pessoas e conhecer pessoas com as quais nós vamos, assim, desfrutar a eternidade. E o fascinante é que algumas pessoas chegaram e falaram assim: rapaz, quanta coisa! Eu tenho dito o seguinte: imagina só, no mundo caído a gente consegue aprender tanto, imagina o que não vai ser o céu. Se aqui nós conseguimos ficar impressionados com quem é Deus, rapaz, a eternidade vai ser algo fabuloso, porque nós não teremos outra preocupação, outra assim, disposição mental, a não ser conhecer aquele que nos trouxe a existência, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai ser algo fabuloso. E Deus nos permite, já aqui, assim, aprendermos um pouquinho a respeito de todas essas coisas. Na primeira palestra eu mencionei aos irmãos, falei a respeito da grandeza do Senhor Deus. Nós olhamos um pouquinho a respeito do universo. Um universo de bilhões de anos-luz de diâmetro, e a Bíblia nos diz que Deus mede esse universo todo a palmos. Qual o tamanho da mão desse Senhor Deus? Só um segundinho, deixa eu ajudar aqui para colocarmos todas as coisas no lugar certo. Fico imaginando, como é que Jesus conseguia falar tudo que ele falava sem usar data show? Mandaram um e-mail uma vez, muito interessante, e só para explicar o que eu acabei de falar. Imagina o Senhor Jesus chegando em casa com seus irmãos, todos da escola. Daí Jesus entra correndo, daí vem os outros 4 irmãos e as irmãs. A Bíblia diz que ele tinha irmãos e irmãs. Daí entre os 4 irmãos e as irmãs, todo meio de cabeça baixa. Maria ou José perguntam: o que aconteceu dessa vez? A nota, né? O que tem a nota? Jesus fez o trabalho dele de ciência e tirou 10. A gente não, né? Também, ele criou o mundo. Realmente ele sabe de todas as coisas. Eu penso que não deve ter sido muito fácil ser irmão de Jesus na carne. Já imaginou? Deu briga em casa, quem está errado? Você nunca estaria certo se você fosse irmão na carne de Jesus, pode ter certeza. Então nós falamos um pouco na primeira palestra a respeito da grandeza do nosso Deus. Uma das razões de colocar em termos práticos é para que nós tenhamos certeza e convicção de quem nós servimos. Algo que eu escrevi lá no meu escritório, está lá do lado do meu computador, diz assim: Deus nunca prometeu que os meus planos dariam certo. O que Ele garantiu é que nenhum dos planos dele daria errado. É isso que eu vivo. Eu quero viver os planos dele, os sonhos que ele tem para a minha vida. Aquilo que ele planejou. Foi ele quem me trouxe à existência, não fui eu mesmo. Eu não sou fruto do acaso, não sou fruto da teoria da evolução. Não sou fruto de uma evolução, sou fruto de um Deus todo-poderoso, altamente capacitado, que tem poder suficiente para cumprir na minha vida todos os planos que um dia ele, na sua sabedoria, organizou e arquitetou. Então, no primeiro dia, nós estivemos tratando um pouco a respeito disso, a grandeza desse Deus, para que nós tivéssemos confiança, entendêssemos quem Ele é. Daí, na segunda palestra, eu tratei um pouco com os irmãos o quão importante é nós aprendermos a fazer separações. A ciência jamais conseguirá provar que Deus existe, como também a ciência jamais conseguirá provar que Deus não existe. A ciência jamais irá provar que Deus criou o mundo.
mas a ciência consegue provar que o mundo foi criado. Eu usei aquela ideia que o Senhor Jesus nos deu: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a ciência o que é da ciência, dai a Deus o que é de Deus. Mas tudo não é de Deus? Sim, claro que tudo é de Deus. E algumas vezes Deus pede para que nós usemos áreas de conhecimento humano, para por meio dessas áreas trazermos honra, glória e louvor a Ele. É muito importante nós entendermos essa separação. Muitas vezes a igreja tenta espiritualizar todas as coisas, e nós perdemos a oportunidade de conversar com pessoas a respeito das coisas do dia a dia. Há pouco tempo atrás eu recebi um e-mail muito interessante de um jovem falando assim: olha, professor, lá na minha escola, na aula de biologia, meu professor começou a falar da evolução, eu disse que estava tudo errado. E aí meu professor perguntou por quê. Eu falei assim: não, porque a Bíblia diz que está tudo errado. E daí o professor, literalmente, assim, ele falou um monte de coisa lá, e eu nem sabia como responder. Eu falei: olha, deixa eu me dar um conselho que vem das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz assim, que quando o tolo fica de boca fechada, as pessoas acham que ele é sábio. Ele falou: não, mas professor, mas eu fui lá, eu queria testemunhar. Eu falei: eu sei, mas é aula de biologia, então fala de biologia. Ali não é aula de teologia, ali é aula de biologia. Professor, olha, o que o senhor está dizendo aí está errado. Está errado por causa disso, 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 disso e disso. Daí o professor falou: mas onde você aprendeu isso? Na igreja. Agora a gente coloca a coisa do jeito certo. Há pouco tempo atrás aconteceu isso. Uma das escolas dominical lá na igreja, uma das salas de aulas, nós tratamos dessas questões. Tratamos da Bíblia, tratamos da parte científica. E, para surpresa nossa, no final de um ano, teve um professor de cursinho, um ateu, que foi lá na igreja saber que escola dominical é essa, afinal de contas. Porque um dos melhores alunos lá do cursinho, um dos rapazes que gabaritou praticamente em todos os simulados, um dos melhores alunos da aula de biologia desse professor, chega no final do ano, o professor vai conversar com esse aluno, falando: olha, você realmente é um bom aluno, gostei demais dos seus questionamentos, foi algo muito interessante. Só por curiosidade, onde é que você aprendeu tudo isso? A resposta dele: na igreja. Por quê? Porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É lá onde a gente aprende a verdade. Em todas as áreas, não só na teologia. Em todas as áreas. Quer saber como não viver em dívida? Vai na igreja. Quer saber como educar filhos? Vai na igreja. Quer saber como comprar casa, como vender casa, como gerenciar o seu tempo, todas essas coisas? Vai na igreja, porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ali nós aprendemos a verdade. Tenho dito que o trabalho que eu faço, a questão do criacionismo, tem uma razão só de fazer isso. Não é porque eu vesti a camisa criacionista, não é esse o caso. É porque eu amo a verdade. Se nós não amarmos a verdade, nós vamos abrir mão de muitas coisas. Nós vamos. Mas quando nós amamos a verdade, nós lutamos pela verdade, independente da área. Falando um pouquinho a respeito disso, eu gostaria de entrar na reta final. Ontem eu comecei a mencionar a vocês, na palestra, falando especificamente de questões difíceis e complicadas que tem na Bíblia. Eu disse que muitas vezes nós temos um problema que está relacionado com a teoria da evolução, que pessoas querem juntar evolução com Bíblia. Não funciona, não dá certo, não tem jeito. Se você tentar juntar a teoria da evolução com a verdade bíblica, você irá ou abandonar uma, ou abandonar a outra, ou as duas. É impossível. Mencionei que existe a possibilidade de conhecermos coisas difíceis, coisas que a Bíblia propõe, e muitas vezes nós não sabemos a resposta. Inclusive uma pessoa fez um comentário e falou: mas como é que você descobre tudo isso? Eu falei: tem um segredo. Sabe qual é o segredo? Jeremias 33:3. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. De vez em quando nós nos deparamos com coisas nas Escrituras que nós não sabemos. O que você faz? Vai correndo lá para o dicionário, vai correndo lá para o comentário, vai correndo para onde? Para a palavra do Senhor Deus, e diz: Senhor, o Senhor me mandou te invocar, estou eu aqui te invocando. Estou perguntando para o Senhor: como é que faz isso aqui? Como é que isso funciona? Deus disse: invoca-me, te responderei. Meus irmãos, precisa ver as coisas mirabolantes que Deus já fez como resultado de resposta a essa oração. O que Deus sabe de integral dupla? Tem gente que nem sabe o que é uma integral.
Deus sabe. E a gente ora a Ele e fala: Senhor, e agora? Como é que eu resolvo essa integral? E Deus nos dá a capacidade de resolver. Senhor, essa equação matemática toda complicada aqui, e agora? O que eu faço? Invoca-me e te responderei. É assim que o Senhor Deus trabalha. Então nós podemos chegar diante dEle, invocá-lo, e Ele nos responde. Em todas as áreas. Em todas. Em cada uma. Eu gostaria de encerrar colocando algo muito importante. Por que é tão relevante que nós conheçamos a Bíblia e conheçamos a verdade literal da Bíblia? Eu gostaria de tratar com um assunto muito específico, que praticamente está relacionado com o dilúvio de Gênesis. Essa é uma parte muito legal. Tenho gasto muito tempo estudando especificamente, porque quando uma pessoa escreve um livro, ela gasta muito tempo naquilo que é muito importante. Geralmente, assim, o capítulo mais importante, sei lá, às vezes é o capítulo maior. Deus escreveu a sua palavra toda. Não é interessante que Deus gastou literalmente quase 4 capítulos falando do dilúvio de Gênesis? Por que Deus, num livro como esse, iria gastar tanto falando a respeito do dilúvio? Você não vai achar tantos textos assim na Bíblia, um compacto desse tamanho, falando, por exemplo, da salvação do ser humano. Não existe um negócio desse tamanho no Velho Testamento, mas existem 4 capítulos falando do dilúvio. É porque é importante. Ele é extremamente importante. Eu gostaria de só colocar algo aqui para os irmãos, que eu gostaria de incentivá-los a respeito disso. As credenciais que Deus nos dá nesse mundo não são importantes para nós mesmos, mas são credenciais que Ele usa para o louvor da sua glória. Quando Paulo, lá na cidade de Filipos, foi preso, foi colocado lá na cadeia injustamente, sem nenhum procedimento formal, de repente, no final de tudo aquilo, as autoridades chegaram lá e falaram: não, pode soltar o Paulo e Silas, sabe? Pode mandá-los embora aí, pode, direitinho. O que Paulo disse? Falou: não, que isso? Nós somos cidadãos romanos. Eles vieram, nos colocaram na cadeia, nos açoitaram, fizeram tudo isso sem nenhum procedimento formal, que eles pessoalmente venham aqui e nos tirem daqui. As pessoas falam: nossa, mas faltou humildade para Paulo. Não faltou humildade. Paulo está fazendo o que tinha que ser feito. Deus nos dá credenciais para o louvor da glória dele. Isso não é para ficar pendurado na parede para a gente mostrar o quão bom nós somos. Isso é o que Deus usa. Por exemplo, na minha vida, eu sou formado em física e matemática, tenho mestrado na área de física, já fiz pesquisa nos 2 melhores laboratórios no mundo na área de física, no Max Planck Institute, que fica na Alemanha. É só falar o resto, é Max Planck Institute für Strömungsforschung. Dá para saber onde fica, não precisa nem dizer que é na Alemanha, E o outro é o Oak Ridge National Laboratory, fica lá no Tennessee. Por que isso? Porque através dessas credenciais eu tenho podido dar palestras no ITA, lá em São José dos Campos, Universidade de Coimbra, em Portugal. Tenho podido falar lá na USP, em São Paulo, mais especificamente na Poli, institutos pelo mundo afora. Meus irmãos, é um campo missionário que vocês não têm a noção do tamanho disso. Como entrar nessas tribos se você não souber falar a língua deles? Se você não souber o Deus que eles creem? Se você não conhecer a religião dessas pessoas? Mas religião, eles são ateus. Exato, eles são religiosos. O que o ateu... Qual a religião do ateu? É o ateísmo. Seria possível provar que Deus não existe? Não, eles têm que crer que Deus não existe. Isso é fé. Daí nós discutimos fé com fé. Nós entramos lá dentro do campo onde eles estão. Como seria possível entrar? Com as credenciais que Deus bondosamente tem nos dado. Incentivem os seus jovens a ir para a universidade, a estudar, a aprender, a conhecer, a saber. Que eles tenham suas graduações, suas titulações, para que eles possam, de uma forma bonita, de uma forma coerente e consistente, servir ao Senhor Deus. Título não é para ninguém ficar estufado por aí. Quem tem todos os títulos é o Senhor Jesus. Ele tem. E nós apenas servimos a Ele com os títulos que Ele nos dá nessa vida, que serão úteis por algum tempo. Só por algum tempo.
Então nós precisamos incentivar os nossos jovens, fazer com que eles trabalhem a respeito disso. Isso é muito importante. Quando eu dou palestras de universidade, por exemplo, hoje à noite estarei numa universidade lá em Cuiabá. É muito importante aquela partezinha ali de cima, currículo na plataforma Lattes. É importante, você precisa ter, se você for falar numa universidade. Precisam saber quem é você. Ali é o local onde eles procuram para ver se você tem credibilidade ou não. Daí entram os outros que eu gosto de trabalhar um pouquinho. Por exemplo, eu estou no Twitter também. Eu gosto de avisar as pessoas, olha, dá uma olhadinha, lá saiu esse artigo assim, 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 falando isso. Olha só, de novo, os criacionistas estão certos. Coisas desse jeito. Tem e-mail, depois, no finalzinho eu coloco de volta aí para os irmãos poderem copiar. Não se preocupa com isso. O que eu quis dizer é o seguinte, há uma necessidade de termos pessoas hoje qualificadas, preparadas, de forma correta, para poder servir ao Senhor também em outras áreas. E nós, como povo de Deus, como a liderança do povo de Deus, podemos apontar os nossos jovens para isso. O que eu tenho tratado até aqui está muito relacionado com o aspecto da ciência. Eu disse que a ciência consegue provar que o mundo foi criado. A ciência não consegue provar quem criou. Não é papel dela, não é função da ciência isso. Mas nós podemos mostrar para os cientistas, os demais cientistas, como eu tenho trabalhado, como eu tenho feito, que pelas leis da natureza e pelos processos naturais, o mundo e a vida jamais teriam vindo à existência espontaneamente. Eu tenho um amigo na Universidade de Coimbra, ele é professor da cadeira de Direito, e ele disse uma frase espetacular, eu creio que resume muito bem o papel da ciência. Ele disse o seguinte, não é a função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Nós precisamos trazer a ciência novamente na sua função. A função da ciência é ver como todas as coisas começaram, não como todas as coisas teriam começado espontaneamente. Isso não é função dela, isso é dogma. Ciência que é dogmática deixou de ser ciência, passa a ser religião. A ciência é uma busca pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. A ciência sempre terá que se curvar diante da palavra do Senhor Deus. Não cheguem com esse papo furado por aí dizendo, a ciência já provou a Bíblia. A ciência não prova coisa nenhuma. É a Bíblia que define se a ciência está correta ou não. Se está fazendo a pesquisa do lado certo ou não. Obviamente eu não chego lá no laboratório dando bibliada na cabeça das pessoas por lá. Mas eu já sei, por conhecer a verdade, se aquilo vai dar certo ou não. Algum tempo atrás, eu estava no laboratório e o pessoal estava fazendo um trabalho lá e eles falaram assim, o que você acha? Eu falei, não vai dar certo. Eu falei assim, mas como é que você sabe que não vai dar certo? Eu falei assim, não, depois eu te conto. Se eu contar agora, você não vai acreditar. Então, eu estou dizendo que não vai dar certo, daí você vai saber antes. E não é que eles fizeram a pesquisa e não deu certo. Era contra aquilo que Deus diz na palavra dele, não vai dar certo. Daí ele chegou e falou assim, mas como é que você sabia que não vai dar certo? Eu peguei a minha Bíblia, enfiei a mão no bolso, tirei a minha Bíblia que está num palme, a minha digital, liguei, falou assim, você já tinha feito os cálculos antes? Não, eu falei, alguém fez os cálculos antes de mim. Mostrei para ele, liguei, ele falou assim, o que é isso? Eu falei assim, isso aqui já estava na Bíblia, a Bíblia diz que isso não funciona. Mas eu falei, se eu tivesse dito que está na Bíblia, você ia caçoar de mim, ia zoar de mim, dizer que eu sou louco. Então deixei você fazer, gastar seu tempo à toa, para ver que realmente não funciona. Eu estou dizendo, está escrito, está aqui, não funciona. Você falou assim, mas rapaz, você usa a Bíblia para essas coisas? A palavra de Deus é a verdade e ela é verdade para todas as áreas. Todas. Então eu queria trabalhar um pouco com os irmãos, vamos falar a respeito do dilúvio. Tem coisas muito bonitas, muito importantes. Eu quero dar apenas uma pincelada rápida. É um desafio para que os irmãos gastem mais tempo estudando a palavra do Senhor Deus. Eu costumo dizer algumas coisas para as pessoas. Nós não lemos a Bíblia. Nós tentamos ler a Bíblia. Quer ver um exemplo bem simples? Que animal tentou Eva? Todo mundo fala, foi a serpente. E eu pergunto, o que é a serpente? Todo mundo fala, é uma cobra. Não era uma cobra, claro que não. Por quê? Porque depois, quando Deus amaldiçoa a serpente, é que ela começa a rastejar. Essa foi a maldição. Ela não rastejava antes. Que animal tentou Eva?
Isso eu deixo para os irmãos pesquisarem agora, tá? Jeremias 33:3, clama a mim, invoca-me, eu te responderei. Você falou, mas Senhor, se o Senhor já contou para ele, pede para ele contar para mim. Pergunta para Deus, Deus vai te esclarecer. É tão bom a gente descobrir essas coisas. Nós contamos coisas de uma geração para outra. Por exemplo, quando eu era garoto, pessoas chegaram para mim e falaram o seguinte, lá na escolinha dominical, tinha aqui até flanelógrafo, olha que coisa bonita. Chegava lá e colocavam Elias subindo ao céu numa carruagem de fogo. Um dia eu estava lendo as escrituras e diz que Elias subiu aos céus num redemoinho. Ele não foi na carruagem de fogo, ele foi no vácuo. Os cavaleiros e as carruagens de fogo passaram, fizeram aqueles redemoinhos malucos e lá foi Elias atrás. Não foi a formiguinha de carona no elefante, tá? Ela foi no vácuo do elefante, foi na poeira do elefante. Olha que coisa impressionante. Nós até hoje continuamos ensinando isso. Um dia estava eu lá na escola dominical, aprendendo a respeito do dilúvio e falando a respeito da Arca de Noé. Eu era garoto, pequeno. Falei, mas e os dinossauros? E meu professor disse o seguinte, não, eles apareceram há milhões de anos atrás. E eu comecei a aprender a ser um evolucionista na igreja. Lá dentro da igreja. Daí durante a minha adolescência, eu ouvi os meus professores falando de teoria da evolução. E o meu professor falando que Deus, e meu pastor dizendo que Deus criou o mundo. Lá na minha cabeça falou assim, o pastor fez seminário, né? Se ele tivesse feito um curso universitário, ele não ia acreditar desse jeito. Lá dentro, a semente da evolução já tinha sido lançada. E foi durante o meu mestrado que as trevas começaram a ser dissipadas pela luz. Porque eu achava que um dia, quando eu chegasse lá no céu, Deus iria mostrar realmente como é que funciona esse negócio, teoria da evolução e Gênesis, porque eu sabia que os dois não encaixavam. Isso era óbvio. Então eu achava que lá no céu Deus vai me revelar essas coisas. Deus, na bondade dele, achou melhor revelar aqui embaixo mesmo. Então já começou um trabalho por aqui, resolvendo todo o problema, falando, olha, a teoria da evolução está errada, você acreditou numa mentira por muitos anos, agora eu quero lhe mostrar a verdade. E eu gostaria de trabalhar um pouco com os irmãos em alguns minutos, falando a respeito de Gênesis. Algo que é muito bonito quando nós tratamos de Gênesis, Atos 17:11 diz assim, que os homens de Bereia, as pessoas de Bereia, tinham um caráter mais nobre que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as escrituras com grande avidez diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. Eles queriam saber se as coisas eram desse jeito. Então, quando nós chegamos, por exemplo, no dilúvio de Gênesis, tem algumas perguntas que são fundamentais que nós precisamos fazer. E uma delas que eu acho muito interessante, eu vou responder daqui a pouquinho, bem no finalzinho, é a seguinte. Quando eu pergunto para as pessoas, como que Noé colocou todos aqueles animais na arca? 2 de cada espécie. Aí alguns irmãos se levantam, ficam até na ponta do pé. Foi pela fé. Eu queria dizer aos irmãos que foi pela porta. E nós vamos olhar como que Noé colocou toda essa bicharada na arca pela porta. Tem muitos irmãos que falam assim, não, mas inclusive os dinossauros foram extintos lá no dilúvio. Quem disse isso? Deus mandou colocar 2 de cada espécie. Os dinossauros eram para estar na arca também. Mas não dá para colocar um dinossauro na arca. Deus usa aquela ilustração bem simples. Como que você coloca um elefante dentro da geladeira? Não cabe. Abre a porta e põe dentro da geladeira. Eu não falei nem o tamanho do elefante, nem o tamanho da geladeira. Você está criando problemas antes de ter a solução. Se a geladeira é pequena, se o elefante é grande, daí a gente tem um problema. Se o elefante é pequeno e a geladeira é grande, a gente não tem problema. Nós às vezes criamos problemas, tentamos criar barreiras antes de vermos o que nós temos em mãos. Então vamos estudar um pouquinho a respeito do dilúvio, algumas questões muito importantes aí. Olha que coisa fascinante. O dilúvio de Gênesis diz que um homem, Noé, salvou os animais num barco, a arca, por causa de uma grande inundação. O dilúvio foi causado pela ira de Deus. Vocês sabiam que existem 250 relatos espalhados pela humanidade? Os assírios têm, os babilônicos tinham, ilhas do Pacífico, vários grupos das ilhas do Pacífico têm exatamente isso. Os esquimós têm isso, os índios brasileiros têm as suas lendas dizendo que um dos seus antepassados salvou os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Vamos ser honestos.
250 relatos extra-bíblicos de civilizações, grupos diferentes, que não tinham contato uns com os outros, todos eles falando a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta científica e também uma pergunta muito importante na área jurídica. Qual a probabilidade de 250 pessoas ou povos terem inventado a mesma mentira? Quantas pessoas você precisa como testemunhas para validar um caso dentro de um tribunal? Geralmente 7. Nós temos 250. O que vocês acham? Nós temos relatos, aí tem alguns lugares, para você ter uma ideia, aqueles pontinhos todos ali são alguns de onde vêm esses cerca de 250 relatos que nós temos, dizendo que um homem salvou os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Alguém tem dúvida do que eles estão tratando? Nós temos escritos muito antigos, Moisés de Corenenses, o próprio Flávio Joséfos, historiador dos judeus. Só por curiosidade, pegar aqui, acho que eu tenho o meu apontador laser, vou precisar dele, senão vou ter que ficar apontando com a ponta do meu dedo, e eu ainda não consegui produzir um laser na ponta do meu dedo. Então deixe-me apenas usar o apontador laser, que fica mais fácil. Como mandarim vai ser a língua do século XXI, quem está aprendendo inglês pode esquecer, faça mandarim, porque 1/3 da população do mundo, quer dizer, praticamente 1/3, já fala o mandarim. Olha que coisa interessante, como se escrevia barco em chinês antigo. Essa vai ser a tua primeira lição, introdução à língua chinesa. Olha que fantástico, assim se escrevia barco há mais ou menos 2.000, 2.500 anos antes de Cristo. Só que isso aqui é um pictograma. São vários pequenos símbolos juntos. Só para você ter uma noção, esse símbolo do lado esquerdo é a palavra embarcação. Esse símbolo do canto superior direito, formando a palavra barco, é o número 8. E esse símbolo no canto inferior direito é a palavra boca ou pessoas. Por que barco em chinês antigo escrevia-se embarcação 8 pessoas? Quantas pessoas entraram na arca? 8. As pessoas falam, mas isso é coincidência. Rapaz, e que coincidência. Por que eles não escreviam embarcação 6 pessoas? Ou embarcação 1 pessoa? Ou embarcação 15 pessoas? Ou embarcação um montão de pessoas? Por que a palavra barco em chinês antigo significa embarcação 8 pessoas? Meus irmãos e meus amigos, por onde nós olharmos para esse mundo afora, você vai encontrar pequenas amostras, nós chamamos de resquícios de um dilúvio de Gênesis. Você vai encontrar isso nas questões culturais, você vai encontrar na geologia, na paleontologia. Eu não tenho tempo de falar de tudo isso, só tratar rapidamente. Algo muito interessante que nós olhamos no dilúvio, a Bíblia fala um pouquinho de como era essa humanidade antes do dilúvio, fala a respeito de Noé e sua família, fala do anúncio do dilúvio, fala da arca de Noé, a construção da arca, a preservação dos animais. Eu até costumo brincar, Noé foi o primeiro cara multado pelo Ibama, ele acabou com a floresta literalmente, porque foi construir uma arca. A gente vai ver o tamanho da arca e você vai ver como é que funciona. Nós temos a questão do próprio dilúvio, a aliança de Deus com Noé. Só para você ter uma noção, olha a descrição da humanidade antes do dilúvio. Homens de grande longevidade, se nós compararmos a nossa sociedade hoje com relação à sociedade da Idade Média, na Idade Média uma pessoa que vivia muito vivia 40 anos. Hoje nós vivemos o dobro, a média mais ou menos de 80 anos. Homens gigantes, altura média durante a Idade Média, há cerca de mais ou menos 500, 600 anos atrás, era de mais ou menos 1,50 m, 1,56 m. Hoje nós somos pessoas, nossos filhos, a média aqui no Brasil está na faixa de mais ou menos 1,80 m. Nos países europeus a média é 1,86 m. Homens valentes e de renome, rapaz, continua igual. Homens depravados, não mudou nada. Homens violentos e corruptos, alguma diferença? De jeito nenhum, tudo igual. Homens inteligentes, talvez a única diferença seja aqui embaixo, que eles eram vegetarianos. E nós gostamos de uma boa picanha. Mas o resto, tudo praticamente igual.
Algumas características muito interessantes a respeito de Noé. Eu mencionei para vocês, nós geralmente não estudamos genealogia. Noé foi na 10ª geração depois de Adão. Ele nasceu no ano 1056 depois da criação. Ele morreu no ano 2006 da criação. Noé, quando ele morreu, Abraão tinha 58 anos de idade. Se Abraão quisesse saber a respeito do dilúvio, ele fazia o quê? Ia conversar com Noé. Noé teve praticamente 3 filhos, Shem, Cam e Jafé. Noé morreu com 950 anos. Ele viu até a 10ª geração dos seus filhos. Já pensou que maravilha? Noé foi no enterro de um dos seus tataranetos. O Zequinha lá morreu com 230 anos. Noé do lado falando, coitado, morreu jovem, na flor da idade. Olha que coisa fascinante, o pai de Noé foi Lameque, e a Bíblia nos diz que depois que Noé nasceu, Lameque ainda teve outros filhos e filhas. Noé tinha irmãos e irmãs. A Bíblia nos diz que o pai de Lameque foi Metusalém, e Matusalém, depois que gerou a Lameque, a Bíblia nos diz que ele ainda teve outros filhos e filhas. Noé tinha tios, tinha tias, devia ter primos, devia ter primas, devia ter todo esse pessoal. Pergunta, por que eles não entraram na arca? Por que eles não entraram na arca? Porque eles não creram. Seus irmãos, as suas irmãs. Por que o pai de Noé não entrou na arca? Porque Lameque morreu com 777 anos, 2 anos antes do dilúvio. Por que Metusalém não entrou na arca? Porque ele morreu com 969 anos no ano do dilúvio. Provavelmente ele morreu no dilúvio. Por que o sogro e a sogra de Noé não entraram na arca? A resposta é óbvia, né? Você não precisa nem falar. A gente sabe como é que funciona. Noé falou assim, olha, vai acontecer um dilúvio, mas não se preocupa, tá? Eu entendo, vocês querem ficar em casa, não há nenhum problema. Não creio que foi isso, eu creio que Noé insistiu. A Bíblia nos diz que Noé era um homem justo. Ele era. Tanto é que quando você vai lá no Velho Testamento, lendo livros como Ezequiel, Deus diz assim, ainda que estivessem Noé, Jó e Daniel na cidade de Jerusalém, só esses 3 se salvariam, pela justiça deles. Noé era um homem justo, ele era homem reto, ele era homem temente a Deus, ele buscava o Senhor Deus, não tenho dúvida que ele batalhou a respeito disso. Falei a respeito dos filhos de Noé, Sem, Shem, Cam e Jafé. Por exemplo, quando Sem faleceu, Jacó e Esaú tinham 20 anos de idade. É só estudar genealogia, faz as continhas. É que nós não gostamos de fazer as continhas, né? Genealogia não foi inspirada, o resto foi inspirado. Não, tem que fazer as continhas para saber quem foi filho de quem, quando nasceu, quando morreu, coisas desse jeito. Quando nós olhamos na genealogia de Gênesis, estudando um pouquinho, nós temos uma boa noção quando ocorreu o dilúvio. Quando que ocorreu o dilúvio? O dilúvio ocorreu no ano 1656 depois da criação, lá da criação de Adão e Eva. Aí você consegue entender um pouquinho o que aconteceu. Aqui foi o dilúvio, o ano 1656 depois que Adão e Eva foram criados. Só para fazer uma continha rápida, nós pegamos o crescimento malthusiano, que é um tipo de projeção que nós fazemos para crescimento do planeta em termos de população. A gente usa isso de uma forma geral para países, para estados, cidades. Isso te dá uma visão geral. Tem outros fatores que depois precisam ser trabalhados. Mas, por exemplo, começando com 2 pessoas, dando o espaço de 1656 anos, de Adão até o dilúvio, pegando metade do valor do crescimento mundial atual, tá? Na época do dilúvio, haveriam cerca de aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes no planeta. Como a Bíblia nos diz que eles eram homens valentes, corruptos, todo esse tipo de coisa, então se você vai ter que colocar pelo menos um pouquinho de guerras, assassinatos e coisas desse jeito, você fala, não, mas a Bíblia não fala de assassinatos. Claro que sim. O maior assassino que a Bíblia já conheceu foi Caim. Ele matou 1/4 da população mundial. É só fazer a continha, você pode ver. Ou seja, nem Hitler conseguiu matar tanto assim. 1/4 da população mundial, simplesmente Caim matou. Caim era assassino. Se você pega a descendência de Caim, você vai ver que era uma descendência de assassinos. Então, quando nós colocamos todos esses valores, você percebe que na época do dilúvio, deveria haver entre 700 milhões a 2 bilhões de habitantes. Meu irmão, você já se sentiu sozinho? Garanto que não foi como Noé. Ele era o único no planeta. Só ele.
Eu tenho uma admiração muito grande por esse homem, porque nós não conseguimos, às vezes, nem fazer com que os nossos filhos fiquem do nosso lado nas coisas básicas. A gente tem a igreja, tem amigos, tem outras famílias da igreja. A gente tem dificuldade com os nossos filhos. Imagina Noé fazer com que os seus 3 filhos vestissem a camisa e falassem: pai, vamos contigo, a gente ajuda a construir a arca. Já imaginou a esposa de Noé, o testemunho que esse homem não tinha? Chega para a esposa e fala assim: querida, Deus mandou me construir a arca. Rapaz, se fosse a maioria das esposas de hoje, ela ia dizer o seguinte: se você puser a mão na poupança para esses negócios de barquinho, aí você vai ver o que acontece. Divórcio. Você consegue perceber como a integridade desse homem marcava a vida da sua família? Eu oro a Deus para que o Senhor Deus me faça e me torne tão íntegro quanto Noé era, a tal ponto da sua esposa e dos seus filhos acreditarem nele. Para muita coisa, se eu falar para minha esposa, ela vai chegar para mim e falar assim: você é louco, eu te conheço. Eu preciso mudar urgentemente certas coisas na minha vida para que haja credibilidade, para que a minha esposa, minhas filhas, meus genros olhem para mim e falem: você está certo, a gente te ajuda, vamos em frente. A gente vai, se Deus está colocando isso, está mostrando isso, nós vamos apoiá-lo. Então há uma necessidade de entendermos um pouco mais dessa história. E as pessoas me perguntam: mas Noé construiu um barco? Rapaz, não tinha tecnologia naquela época. Leia na genealogia. Capítulo 4 de Gênesis aparece a genealogia dos descendentes de Caim. Olha lá, Tubal-Caim, que foi da 8ª geração depois de Adão, nos diz que ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Para você extrair o ferro do minério de ferro, que é hematita, você precisa de uma temperaturazinha de mais ou menos 1535 graus Celsius, e o processo químico é muito legal, porque você tem que usar CO2, CO e um monte de outras coisinhas aí para extrair o ferro do minério de ferro. Ou seja, na época de Tubal-Caim, 2 gerações antes de Noé, já havia mineração e siderurgia, mas ele também era artífice de todo instrumento cortante de bronze. Bronze implica em metalurgia, porque é uma liga de cobre e zinco. Já tinha tecnologia naquela época. As pessoas chegam para mim e falam assim: não, que isso? Deixa eu contar um exemplo, porque a minha área de pesquisa é novas tecnologias anticorrosivas. Eu trabalho para empresas que estão desenvolvendo essas novas tecnologias, eu fico pesquisando para eles. O ferro, praticamente, ele foi introduzido na Europa por volta dos anos 800 a.C. Isso é o que a história fala, mas eu tenho certeza que foi antes disso. A Bíblia nos diz que foi antes. Se você pegar, por exemplo, ali a Grécia, Creta, Chipre, e também na África, o ferro já foi introduzido ali mais ou menos, teria sido introduzido há 1.200 anos antes de Cristo. Nós sabemos que foi muito antes disso, porque os egípcios já usavam ferro há mais ou menos uns 2.500 anos antes de Cristo. Na Mesopotâmia foi mais ou menos há 1.500 anos antes de Cristo, e ali na Índia por volta de mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo. Deixa eu contar um pouquinho a respeito dessa história, para você ter uma noção. Na Índia existe um pilar de ferro. Ele tem aproximadamente 7,20 metros de comprimento, 90 centímetros aproximadamente estão enterrados no solo. Ele pesa cerca de quase 7.000 quilos, 7 toneladas. Ele tem apenas 1.600 anos de idade e não enferrujou. Como é que vai a tua máquina de lavar roupa? Há 1.600 anos atrás, pessoas nesse planeta sabiam fazer um tipo de acabamento no ferro que ele não enferrujava. Você acredita que nós sabemos o que está nele, nós só não sabemos fazer como grudar nele? Há 1.600 anos atrás sabia-se. E as pessoas dizem que nós estamos evoluindo. Há 100 anos atrás, para você entrar em Harvard, você precisaria, para fazer matemática, você precisaria saber multiplicar 2 números de 20 algarismos cada um, de cabeça. Os nossos alunos não sabem nem a tabuada do 8. Nós estamos evoluindo. Para que lado? Não, mas hoje nós temos celular. Você tem celular. Você sabe fazer celular? Você não sabe nem usar o celular direito. Tem um monte de coisa lá que você não sabe para que isso não funciona. E a gente compra aqueles tremendos celulares que 99,999% a gente não sabe para que serve. Mas olha o meu celular. Não quero desanimá-lo, mas quanto mais complexo for o que você tem, quanto menos você souber usá-lo, aquilo que você tem é o seu atestado de burrice.
É por isso, eu não estou com o meu aqui, o meu é simples, ele só recebe chamada e faz chamada. É que eu estou tentando diminuir o meu atestado de burrice, porque o meu é igual ao seu também, não é diferente não, pode ficar sossegado. Havia tecnologia para construir a arca? Sim, havia. Algumas coisinhas muito interessantes. O dilúvio foi tratado pelos profetas como um fato. Ele foi usado pelo Senhor Jesus como evidência. Ele foi reconhecido pelos discípulos como sendo histórico. Noé foi um ser humano real. Ele faz parte da genealogia de reis. Ele faz parte da genealogia do próprio Senhor Jesus. Noé não foi um mito. É que nós não fazemos muitas vezes a diferença entre a história da Bíblia com H e essas histórias que surgem por aí. Eu até brinquei um pouquinho. O mestre Yoda, lá no Guerra nas Estrelas, ele, segundo George Lucas, teria morrido com 950 anos de idade. Noé também morreu com 950 anos de idade. O problema é que Noé existiu e o mestre Yoda não. O mestre Yoda é ficção científica. Só que nós chegamos lá nas nossas igrejas, na escola dominical, nós falamos o seguinte: hoje nós vamos ver a historinha do dilúvio. Historinha nada. Nós vamos ver a história do dilúvio com H. Eu quero que vocês saibam o que já aconteceu nesse planeta. É que a maior parte das pessoas são evolucionistas, mesmo dentro da igreja, então elas ficam com medo. Já pensou em falar do dilúvio? Isso é totalmente contra aquilo que os nossos alunos estão aprendendo lá fora. Tem certeza? Eu não tenho tempo para falar, mas existe uma área da ciência chamada catastrofismo. É uma área que tem apenas 60 anos de idade. De repente a ciência descobriu que catástrofes já ocorreram na história desse planeta. E nós temos a descrição do que aconteceu, da maior de todas. E nós contamos para os nossos alunos como se fosse uma historinha. Vem cá, hoje a gente vai contar a historinha de Moisés. Cuidado para não fazer confusão com as arcas, tá? Porque uma pôs animal e a outra pôs as tábuas da lei. Tem gente querendo colocar os animais dentro da arca de Moisés, você já viu a confusão que faz, não cabe. Mas aprenda a contar a história com H. Foi a história do dilúvio. Olha, queremos que vocês estudem hoje esse texto da palavra que foi escrito pelo Deus que não pode mentir, e ele diz que isso aconteceu. Então vamos parar e olhar um pouquinho a respeito disso. 40 dias e 40 noites, certo? Professor que prepara escola dominical no sábado à noite conta isso para os alunos. Quem estuda a Bíblia conta uma história diferente. Diz o quê? Que no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do grande abismo e abriram também as comportas dos céus. 40 dias depois, fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas dos céus. 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. É como um navio que fica preso num banco de areia. 223 dias depois que o dilúvio começou, do local onde Noé estava, ele começa a ver o topo das montanhas aparecendo. 263 dias depois que o dilúvio começou, Noé abre a janelinha da arca e solta um corvo, o corvo vai e não volta mais. Ele espera mais 7 dias, solta uma pombinha, a pombinha vai e volta. Espera mais 7 dias, solta a pombinha, ela vai e volta trazendo um ramo de oliveira. Ele espera mais 7 dias, solta a pombinha vai e não volta mais. 284 dias já tinham se passado. 313 dias depois que o dilúvio começou, Noé remove uma parte da cobertura da arca e percebe que o solo está enxuto. E 371 dias depois que o dilúvio começou, Noé sai da arca com a sua família e os animais. 371 dias. Já imaginou você ficar 371 dias com a sua sogra? Mas as noras de Noé tinham sogra. Geralmente essa é a história com H do dilúvio. Meus irmãos, não dá para aprender isso no sábado à noite antes da aula no domingo de manhã. Você tem que estudar, tem que pegar o texto, fazer as continhas, somar. As pessoas chegam para mim e falam assim: aonde a gente acha isso? Posso copiar o slide? Não, estuda, faz as continhas você. É assim que a gente aprende. Se bem que o ano que vem eu estou lançando um livro só sobre o dilúvio, as continhas vão estar lá. Se você puder esperar até o final do ano que vem, daí tem essas continhas todas lá. Mas por enquanto, daí não precisa estudar. Faça as continhas, estude. Só por curiosidade, deixa eu te contar um negocinho muito interessante relacionado com a área de estudo.
O ano passado, o laboratório de Oak Ridge, eles começaram a trabalhar com um computador que ele funciona na faixa de mais ou menos 2.23 petaflops. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Se você for comprar seu computador lá na Casas Bahia, também o carinha que vai te vender, ele também não sabe o que é petaflops. Ele vai vender gigahertz. Então você chega lá e vai comprar, esse computador aqui é um de 3.0 GHz, tem 4 GB de memória, tem um HD de 500 GB, e você fica todo impressionado, você fala, realmente é muito bom esse daí. Não fica preocupado com isso. O que interessa são os gigaflops. Gigaflops são quantos cálculos o computador consegue fazer por segundo. Isso é o que é importante, é por isso que ninguém sabe dos gigaflops. A população compra gigahertz. Esse computador tem 3 GHz, é mesmo? O meu computador aqui, esse aqui é um de quase 3 GHz, e ele é um i7, tem 4 cores ali dentro, e ele consegue produzir em média mais ou menos 8 gigaflops. Eu tenho um outro Zequinha lá no escritório, que é menorzinho, meio velhinho, ele tem 1 GHz só, tem 2 GB de memória, e ele produz 6 gigaflops, quase igual isso aqui que é novinho. O outro é só de 1 GHz. Fazer uma longa história curta. Para fazer esse computador, o que esse computador lá de Oak Ridge faz, de 2.23 petaflops, você precisaria dar um laptop de 3 GHz, 4 GB, para cada habitante desse planeta. Seriam, arredondando aí a 10 anos atrás, 6 bilhões de laptops, 6 bilhões. Esses 6 bilhões de laptops teriam que funcionar por 75 anos seguidos, sem parar, para fazer a mesma quantidade de cálculo que esse computador em Oak Ridge faz em 1 hora. Isso é computador. O que nós temos aqui é maquininha de escrever. Deixa eu contar a segunda metade da história. O nosso cérebro faz a mesma quantidade de cálculos em 10 segundos. É uma ofensa ao Deus que nos deu um cérebro, assim não usá-lo. É uma ofensa. Estude a palavra. Deus te deu um supercomputador. Não use como maquininha de escrever. Não use como maquininha de calcular. Ele não foi criado para isso. O cérebro que Deus te deu não foi criado para ser maquininha de escrever. Fica ali na decorebazinha. Olha lá que legal, 3 pontos. 999 pontos. Isso é o que eu gostaria de falar para vocês. As pessoas não vão entender. É porque elas não estão usando o computador que Deus deu a elas. Vamos forçar esse pessoal a usar esse computador. Meus irmãos, a garotada da igreja sabe quais são os 11 jogadores do time de futebol, sabe quem foi escalado, quem não foi, sabe quem é o técnico, sabe quem são os reservas, sabe quantas partidas já fez, sabe quem marcou quantos gols, e não sabe o nome dos 12 apóstolos. E daí a gente quer que eles se tornem verdadeiros servos do Senhor Jesus. Você está brincando. Não seja tolo, eles não serão. Eles têm que aprender a palavra do Senhor Deus. Eles têm que conhecer a palavra. Eles têm que crer. A Bíblia diz, e como crerão se eles não souberem a respeito disso? Eles vão crer em quê? Se você tem uma palavra para ser dada a ele, a palavra não vem das Escrituras Sagradas, eles vão crer em quê? Na sua palavra. Que poder tem a sua palavra? A palavra de Deus, eu sei o poder que ela tem. A minha palavra, qual o poder que tem? Nenhum. Eu não consigo trazer o universo à existência. E a mesma palavra que trouxe o universo à existência é essa que nós temos nas nossas mãos. Pensem a respeito da história do dilúvio. Pensem no que vocês têm ensinado. Algumas questões rápidas, para nós podermos entrar na reta final, e alguns pontinhos. Então, a história do dilúvio, bem tratado, bem colocado, não é muito difícil não. Foi chuva. Leia a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia. O texto diz assim, no dia 17 do segundo mês, do ano 600 da vida de Noé, olha o que o texto diz: romperam-se as fontes do grande abismo, veio água de baixo, não de cima. Eu sei que tem muita teologia por aí, tem um pessoal inclusive que já fizeram uma teoria muito legal, dizendo que o planeta Terra tinha assim, ele era coberto de vapor a volta toda. E o que aconteceu no dilúvio é que esse vapor se condensou e daí
inundou a terra e produziu o dilúvio. Eu quero dar um conselho com todo respeito. Eu, como já foi dito, eu também me sinto um pequeno leãozinho na cova dos Daniéis. Mas esse leãozinho aqui, ele entende de física. Ele não entende de um monte de outras coisas. Mas pelo menos física ele conhece um pouquinho. Deixa eu só fazer uma continha rápida, porque muitas teorias têm saído por aí, que são teorias científicas, têm sido propostas por pastores. Eu tenho um ligeiro receio quando isso acontece, sabe por quê? Sabe qual o único diploma que Darwin teve a vida toda? Foi de teologia. Ele nunca fez ciência, ele fez teologia. Então eu fico meio preocupado quando o pessoal da teologia resolve fazer teoria científica. É por isso que Deus dá a você lá na igreja pessoas da área da ciência também. Pode perguntar para eles, vão ajudar. Pode falar, ô irmão, eu estava pensando a respeito disso, o que o irmão acha? E não fica preocupado se o irmãozinho da física, ou da química, ou da biologia fala assim, pastor, com todo respeito, isso daí não funciona, viu, pastor? Não se sinta ofendido. Nós somos uns grandes ignorantes, todos nós. Tanto é que educação é o processo de você descobrir a sua ignorância, nada mais do que isso. A gente só vai aprendendo quanto a gente não sabia. Quem acha que sabe muito é porque nunca estudou. Porque quem estuda bastante sabe que não sabe nada. Tem muito mais para ser estudado. É assim que funciona. Então, quando nós olhamos essa teoria, não, o planeta Terra estava envolto em uma quantidade muito grande de vapor d'água. Esse vapor d'água condensou, daí produziram as águas das chuvas do dilúvio. Primeiro que não foi chuva, veio água de baixo. Segundo, vamos fazer a continha. Se nós tivéssemos uma camada de 12 metros de espessura de vapor d'água na nossa atmosfera, para essa água, esse vapor d'água se condensar em chuva, o calor liberado na nossa atmosfera produziria um aquecimento de 450 graus Celsius na nossa atmosfera. Ou seja, as pessoas teriam morrido queimadas e não afogadas. Deixa eu deixar muito claro que 12 metros de espessura de água, de vapor d'água, não iria inundar o planeta. Cuidado com as teorias que você faz. Eu sei que nós temos o Espírito de Deus, mas muitas vezes nós falamos baseado no nosso Espírito. Sonda, porque o que for dito pelo Espírito do Senhor Deus será verdade em todas as áreas, inclusive na ciência, também na ciência. Então é muito importante estudarmos a água veio de baixo. Eu queria só dar duas ideias muito rápidas, eu não vou entrar nos detalhes a respeito disso, mas eu gostaria de dizer que existe uma teoria científica mostrando algo espetacular, que uma pesquisa feita mostrou que no passado, eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, apenas gostaria de dar assim, de forma geral, já foi descoberto que no passado o planeta Terra teve um grande lençol de água subterrâneo do que hoje são os oceanos, rios e lagos. 2 poços, por exemplo, foram perfurados a 12 quilômetros de profundidade. Um deles foi feito lá na península de Kola, fica na Rússia, e a 12 quilômetros de profundidade, adivinham o que os russos encontraram? Vodka. Espetacular. Claro que não, encontraram água, não tem a vodka lá embaixo. Foi água, encontraram literalmente água a 12 quilômetros de profundidade. O problema é que a essa profundidade a rocha é tão compacta que a água não consegue penetrar. Vê, por exemplo, a sua pia, se a pia da sua casa é feita de pedra. Quando você coloca água na parte de cima, fica pingando embaixo? Não, porque a rocha que está ali não tem porosidade, a água não passa. A mais ou menos 8 quilômetros, 9 quilômetros de profundidade, a rocha ali é tão compacta que a água não consegue atravessá-la. Como é que havia água embaixo dessa rocha? Os alemães fizeram a mesma coisa numa região chamada Bavária. Fizeram um poço de 9 km de profundidade. Isso já é mais fácil, né? Você já sabe o que eles encontraram lá, 9 km de profundidade. Cerveja. Mas foi água também. Água! Como que essa água chegou lá embaixo? Nós sabemos que o planeta Terra já teve água lá embaixo. Atualmente não existe mais essa água lá embaixo. Essa água saiu e foi para algum lugar. Ela chegou para a superfície do planeta. E o volume de água que estava lá embaixo é suficiente para inundar o planeta todo. E as pessoas falam, mas a inundar o planeta todo, daria para inundar até o Monte Everest? Não, mas o Monte Everest existia antes do dilúvio, ele foi criado como consequência do dilúvio, do movimento. A Bíblia nos diz que o planeta Terra tinha um único continente.
Só um. As pessoas me perguntam, mas como que Noé teria vindo aqui, por exemplo, na América do Sul, para pegar anta, capivara, ema, todas essas coisas? Então, assim, meu irmão, era um continente só, não tinha América do Sul ainda. A América do Sul veio depois do dilúvio. Antes era um continente só. E lembra que um ponto muito importante, que eu gostaria de começar a tratar com vocês agora, só para nós encerrarmos, é a respeito especificamente dos animais. As pessoas comentam muito sobre essa área e falam assim, seria impossível Noé fazer tudo isso. Já imaginou? Noé sair correndo por aí, pegando todos os animais aqui para lá, de lá para cá, essas coisas, realmente não funcionaria. Mas é por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor Deus. Olha que lição importante quando nós tratamos a respeito de Noé e os animais na arca. Deus diz para Noé o seguinte: 2 de cada um virão a ti, e tu os farás entrar. Olha que coisa absurda. Eu tenho um grande prazer de trabalhar com o Senhor Deus. Por quê? Olha a dinâmica do trabalho. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu mando os animais e você guarda. Deus ficou com a parte difícil, ele deu a fácil para Noé. Pensou, chega lá um casal de não sei o quê, guarda. Casal de não sei... Já imaginou? Deus tomou sobre si a responsabilidade de ver qual seria a melhor carga genética possível de cada espécie. Imagina se Noé estivesse fazendo teste de DNA até hoje, quer dizer, fazendo teste de DNA nos animais. Até hoje ele estaria tentando. O dilúvio, Deus falou, vai cara, eu preciso acabar com o mundo. Desse jeito aí, o mundo acaba, eu não acabei com o mundo ainda. Meus irmãos, Deus pegou a coisa mais difícil. Essa foi uma lição, quando eu estava estudando a respeito do dilúvio, que realmente Deus impactou meu coração. Eu percebi que muitas vezes eu chegava e falava, Senhor, isso é muito difícil. Deus fala, eu sei, essa é a minha parte. Precisa ser Deus para fazer isso. Você não é Deus? Então faça a tua. Deixa que eu faço a minha. A gente está ali todo preocupado, será que vai fazer? Será que vai acontecer? Deus fala, essa é a minha parte, isso não é sua. Faz a tua. Mas Senhor, e se? O se é meu, faz o seu. Essa é a minha parte, faça a tua. Se você estiver tentando fazer alguma coisa muito difícil, não estou dizendo que a Bíblia Deus não nos oferece desafios. Ele oferece. Quando eu comecei a trabalhar nessa área do criacionismo científico, eu sabia que as portas para eu voltar a dar aula na universidade se fechariam. E se fecharam. Mas e o sustento da família? Deus mandou falar do criacionismo científico, o resto é problema dele. Não, mas e como é que você vai fazer? Eu não sou louco também, tá? Eu não fico pulando de paraquedas por aí. Aquela ilustração que já me passaram, que eu achei muito bonita. Definição de fé. O avião está pegando fogo, você está lá dentro, e já viu, né? O piloto avisa, pessoal, nós vamos cair. Você chega, abre a porta do avião, pula lá de cima sem paraquedas, fala, eu sei que Deus vai me sustentar, Deus diz que os anjos vão cuidar de mim. De repente você, cai lá embaixo e morre. As pessoas falam, não tinha fé. Isso não é fé. Fé, o avião está pegando fogo. O Senhor Deus chega para você e fala, eu sei que você tem maior medo de alturas, está aqui o paraquedas, eu mesmo dobrei, pode pular que ele abre. Daí você pula com o paraquedas que Deus te deu, dobrado pelo Senhor Deus, e a hora que você puxar a cordinha, adivinha o que vai acontecer? Ele vai abrir. Isso é fé. É basear na palavra dele, não na minha palavra. É no que ele disse, não no que eu disse. Vamos terminar falando a respeito dos animais. Como é que Noé colocou toda essa bicharada dentro da arca? As pessoas acham que foi pela fé, eu quero dizer que foi pela porta. Foi pela porta, porque muitas pessoas acham que a arca de Noé era um negócio mais ou menos desse jeito. A grande preocupação de Noé deveria ser pica-pau e cupim. Já pensou isso daí na arca? Desastre. Vamos medir um pouquinho a arca. A Bíblia diz para Noé o seguinte: faz uma arca de ciprés. Eu até brinco com o pessoal, porque se você vai usar uma madeira, tem que ser uma madeira que se preste. Então você coloca, ele usou a madeira correta, usou ciprés. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. O pessoal olha para isso daí e fala, rapaz, isso daí não parece um navio? Claro que não. Noé queria ficar flutuando, ele queria boiar, ele não queria ir para lugar nenhum. Se ele fosse usar a arca para ir para um lugar para outro, daí você precisaria ter a proa e a popa. A questão aqui era estabilidade. E essa é a melhor estrutura para ser estável. O que é interessante, que Deus chega para Noé e fala, você vai construir uma arca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. O côvado, praticamente,
tem vários tamanhos, tá? Tinha o côvado babilônico, o egípcio tinham 2, os hebreus também tinham 2. Eu peguei o menor côvado de todos para que ninguém tivesse problema. Ele tinha 44,5 centímetros. Portanto, a Arca de Noé teria mais ou menos 133 metros e meio de comprimento, no mínimo, 22 metros e alguns centímetros de largura, no mínimo, e 13 metros e um pouquinho de altura, no mínimo. Por favor, aprendam com Noé. 300 por 50 por 30. Essas proporções são excepcionais para a flutuação. Talvez se Noé fosse brasileiro, ele diria o seguinte: 300, 298 tá bom. 50, a marca 45 aí já deu. 45 de largura e espaço suficiente. Deus deu para Noé como deveria ser feito e não estava aberto para Noé decidir qualquer outra coisa a não ser construir do jeito que tinha sido mandado. Deus não está querendo homens com boas ideias. Deus está querendo homens que coloquem as boas ideias que Deus tem em prática. Deus já disse como era para ser feito, que jeito era para ser feito. Não é interessante quando você lê lá na carta de Pedro, ali nos é dito que a arca representa a nossa salvação? As dimensões tinham que ser perfeitas. Não poderia ser de outro jeito. Não poderia ser com outro tipo de madeira. Tem muita coisa que daria para a gente tratar a respeito disso, mas só para a gente concluir, olha o tamanho da arca em termos reais. O volume dela, quase 41 mil metros cúbicos, o peso bruto dela, quase 14 mil toneladas, o deslocamento dela, quase 20 mil toneladas. Olha o ser humano comparado com o tamanho da arca. Dentro da arca, daria para a gente colocar aproximadamente quase 4 mil Volkswagen Fox. Dava para a gente colocar cerca de 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Então vamos colocar a bicharada dentro da arca. Porque nas suas igrejas provavelmente você irá encontrar alguém relacionado com a área da biologia, ou da zoologia, ou da botânica, ou da área da ciência de uma forma geral. E quando você chega nesse texto, a Bíblia diz o seguinte, que Deus mandou Noé colocar 2 de cada espécie. Pergunta: quantas espécies conhecidas existem no planeta hoje? 1.250.000 espécies. Rapaz, 2 de cada um na arca? Isso aí são 2.500.000 animais, sem contar aquela lista dos limpos e dos imundos, que dos limpos eram para ser 7 pares e dos imundos um par só. Mas vamos arredondar a coisa. 1.250.000 espécies. Como que você coloca toda essa bicharada dentro da arca? Eu mencionei para os irmãos que é pela porta. E Deus nos deu cérebro para pensar. Então você faz uma pequena pesquisa rapidinha. Esse valor aqui, só para você ter uma noção, foi publicado em março desse ano. Tá? Vem das publicações científicas. Agora, no finalzinho de dezembro, tem uma outra avaliação que será publicada em março do ano que vem. Esse número tem aumentado, mas isso não me assusta. Por quê? Dessas 1.250.000 espécies, mais de 950.000 são insetos. Deus disse para Noé colocar na arca os animais que têm fôlego de vida em suas narinas. Inseto respira por traqueia. Não era para levar inseto na arca, não precisa. A menos que tivesse lá, sei lá, um carrapato, alguma coisa grudado num dos animais lá, daí vai junto. Pernilongo, que não tem como acabar com isso, mosca e coisa e tal. Eu até gostaria que todos os pernilongos tivessem morrido lá no dilúvio, mas não aconteceu. Ou seja, se você tirar todos os insetos, quantas espécies existiriam? Menos de 300.000 espécies. Mas mesmo assim, é bicho que não acaba mais. Mas como é que você coloca 300.000 espécies dentro da arca? Calma, não terminamos ainda. Dessas 300.000 espécies, mais de 270.000 são vida aquática. Por que não ia levar baleia, tucunaré, pirarucu, essas coisas todas, a sardinha? Não há necessidade, é bicho que vive na água, fica do lado de fora, não tem fôlego de vida em suas narinas. Sobrariam quantas espécies para colocar na arca? Menos de 30.000 espécies, e aqui estão a divisão delas, entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Na arca cabiam 120.000 animais. Se você pegar 2 de cada espécie, você teria 60.000 animais dentro da arca. Daí sempre vai ter alguém que vai te fazer a pergunta, que é a seguinte: tá, Noé levou dinossauros na arca? Resposta: sim. Como que você sabe disso?
Porque no livro de Jó, capítulo 40, fala de um animal descrito como behemote. Em algumas versões ele está colocado como é o hipopótamo. Não é o hipopótamo. O texto diz assim: olha a força que ele tem nos músculos do seu ventre. Um dinossauro, por exemplo, um que foi encontrado aqui na Argentina, recebeu o nome de argentinossauro. O pulmão dele, eles ganharam da gente nisso daí. O pulmão desse animal continha mais ou menos de 600 a 800 litros de ar. O pescoço dele era tão comprido que tinha mais ou menos entre pescoço, a parte da traqueia e a boca, caberia pelo menos mais 200 a 400 litros só nesse negócio. Ou seja, você tem um animal que cada vez que ele... 1000 litros de ar entraram, 1000 litros de ar saíram. Os répteis não têm diafragma, eles têm músculos aqui nessa região. Você tem um músculo muito forte para bombear tanto desse ar. Quando esse texto lá de Jó diz que esse animal endurece a sua cauda como cedro, o cedro tem pelo menos 5 metros de comprimento, a largura do cedro chega até a 2 metros de comprimento. O animal que está descrito lá, que foi traduzido como hipopótamo, a cauda é de 20 centímetros. A descrição ali, qualquer pessoa que ler a descrição sabe que é um dinossauro. E Jó foi escrito depois do dilúvio. E Deus disse para Jó o seguinte: contempla agora o behemote que eu fiz contigo, esse grande animal. Então nós sabemos que os dinossauros entraram na arca. Agora, como que você coloca um dinossauro na arca? Já imaginou passar por aquela portinha? Quando nós trazemos animais para cativeiro, para o zoológico, nós não trazemos animais adultos. Nós sempre trazemos filhotes. Por que você iria trazer um dinossauro de 12 metros de altura quando o filhotinho dele tinha 60 centímetros? Não é fascinante? Quando nós estudamos a palavra do nosso Deus, meus irmãos, é uma questão de ver o óbvio. É por isso que o salmista ora de uma forma tão bonita, e essa é a minha oração pelos irmãos, com respeito àquilo que Deus tem preparado. O salmista dizia o seguinte: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, para que eu possa ver coisas desse jeito, para que quando aqueles chegarem e vierem fazer perguntas a respeito, você é um daqueles que acredita no dilúvio? Sim, eu acredito. Qual é o teu problema? Qual área da ciência você não entendeu? Não, mas como que Noé colocou toda aquela bicharada dentro da arca? Isso é simples, até a criançadinha da minha igreja sabe responder. Deixa eu contar para você. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer nas nossas igrejas. Nossas igrejas têm que ser poços de sabedoria, poços de conhecimento. Quer saber a verdade? Vai na igreja. Que Deus possa fazer da tua igreja um poço de conhecimento, um poço de sabedoria, um poço de verdade. Porque Deus não é exaltado pela ignorância. Deus não é exaltado pela ignorância. Ele é exaltado pela sabedoria. O livro de Provérbios é muito claro nisso. Gostaria de orar com os irmãos, estou passando a palavra, pastor. Querido Deus, mais uma vez nós buscamos a tua presença, agradecidos porque estamos sempre na tua presença, porque é o Senhor quem nos recebe. Somos gratos pela tua palavra, pela riqueza que existe nela. O que nós podemos é pedir perdão ao Senhor por gastarmos tão pouco tempo com a tua palavra, conhecermos tão pouco dela. Ajuda-nos, Senhor, nessa nossa grande ignorância, à medida que o tempo passa, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. E quando eu digo nós, o Senhor sabe que eu me incluo totalmente nisso. Nossas mentes são tão obscurecidas pelo pecado. Precisamos ser esclarecidos pelo teu Espírito. Precisamos ter as nossas mentes abertas para entendermos e conhecermos a grandeza de quem é o Senhor. Te damos graças porque aqui nesses dias, através do que tem sido dito por tantas pessoas que o Senhor carinhosamente preparou e nos trouxe até aqui, o Senhor tem feito isso conosco. Que possamos usar esse conhecimento para trazer honra e glória àquele que merece receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o Senhor. Assim nós oramos humildemente na pessoa do teu Filho Jesus. Amém.